Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista Alvorecer. Que saudade de vocês, que saudade de estarmos reunidos pela manhã na nossa EBD de domingo, estudando mais sobre a Palavra de Deus, ter um momento de comunhão com os irmãos e com Deus, aprendendo uns com os outros, meditando na Palavra de Deus. Que saudades, saudades até do nosso café. Nesse momento em que estamos vivendo essas complicações devido à pandemia do Covid-19, o nosso templo está fechado. Mas como foi dito e bem lembrado pelo nosso irmão seminarista Daniel, o templo está fechado, mas a igreja não, porque a igreja somos nós. E eu fico muito feliz quando eu entro no nosso grupo da nossa igreja e eu vejo os pedidos de oração, os irmãos intercedendo por aqueles que perderam o emprego durante essa pandemia, os irmãos intercedendo pelos enfermos e vivendo a prática do Evangelho, mostrando que isso é ser igreja e que igreja não é só o templo, não é o templo, a igreja somos nós. E eu queria nessa manhã encorajar os irmãos a seguir as disciplinas espirituais, porque quando nós seguimos as disciplinas espirituais diariamente, isso resulta, no mínimo, em 3 efeitos em nossas vidas. O primeiro é o crescimento espiritual. O segundo é mais intimidade com Deus. E o terceiro é uma relevância social maior. E para isso, irmãos, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 14, versículos 15 a 17 de João. Então, abra aí a Bíblia de vocês. João, capítulo 14, versículos 15 ao 17. Jesus diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, eu vejo a concretização dessa passagem dia após dia. Nesse tempo em que estamos vivendo, basta a gente ligar a televisão, ou então ler um jornal, ou entrar nas mídias sociais, que a gente vê um ponto em comum em todos esses meios, que é o caos. E o caos, ele gera um problema muito grande, que é o medo. E nós não podemos ser pessoas medrosas. Nós não devemos ter medo, porque na Bíblia, lá em João 16:33, há uma recomendação da gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, por isso, a igreja tem que ser luz nesses momentos difíceis. Nós temos que trazer uma palavra de esperança para esse mundo caótico, onde não vê esperança alguma. Então, cabe à Igreja de Cristo, nos posicionarmos diante disso. E para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos alicerçados em Deus. E por isso que eu queria falar sobre as disciplinas espirituais nessa manhã com os irmãos. A nossa vida no secreto deve transbordar para o público. Nós só vamos falar de esperança porque nós temos esperança. E por isso, irmãos, eu sei muito bem das limitações que nós temos durante essa pandemia. Da mesma forma que nós temos a limitação de ir para o templo, para estarmos em comunhão, nós também temos a limitação de poder pregar o Evangelho pessoalmente para uma pessoa. Mas agora nós temos a oportunidade de fazer isso por outros meios. E essas limitações não são apenas nessa esfera, mas em outras também. O nosso deslocamento por si, ele fica muito restrito durante esse tempo de pandemia. E por isso, a maioria das pessoas, maior parte do tempo, a gente está em casa. E por isso que eu queria encorajá-los a gastar esse tempo em que estamos em casa, desenvolvendo e praticando diariamente as disciplinas espirituais, a oração, a leitura bíblica.
E o Espírito Santo estará conosco, nos ajudando nesse papel, nos ajudando a desenvolver uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. E por isso que a gente leu os versículos 15 ao 17 do capítulo 14 de João, porque Jesus estava falando que ele estaria nos enviando o Espírito Santo. E ele está conosco e ele nos ajuda. Muitas vezes eu não estou com muito entusiasmo para ler a palavra nem para orar, mas o Espírito Santo me incomoda a fazer isso. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, ele nos ajuda. Tem uma música que ela ilustra mais ou menos isso, e eu acho interessante citá-la aqui, que ela fala assim: ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos dá esperança mesmo quando não temos esperança. Ele nos dá confiança mesmo quando não temos confiança. Ele nos dá constância mesmo quando nosso coração é inconstante. E por isso, irmãos, se apeguem na certeza de que vocês não estão sozinhos. Vocês têm a nós, a Igreja de Cristo. E como eu disse anteriormente, no nosso grupo lá do nosso WhatsApp, a gente tem cumprido esse papel tão relevante de estar intercedendo. Então conte com nossas orações, mas conte também com o Espírito Santo, porque ele estará te ajudando num crescimento espiritual, te fazendo forte para que você venha transbordar aquilo que você vive no secreto para uma sociedade. Como eu disse, a gente vai falar de esperança porque nós temos esperança. Ele vai te ajudar a ter intimidade com Deus, e isso vai te ajudar a ter sensibilidade para ouvir a voz dele, discernimento, sabedoria. Vai transbordar em várias outras virtudes em sua vida. E mais do que isso, ele vai te ajudar a ser relevante na sociedade. Porque não tem como, né? Na Bíblia diz, a gente esconder a luz. Não tem como, onde a luz chega, a treva sai. Então, irmãos, a gente vai ser luz porque a nossa vida no secreto está boa, porque nós estamos buscando isso. E por isso eu queria te encorajar a seguir esse caminho, a buscar as disciplinas espirituais e a contar conosco, e não somente com seus irmãos na fé, mas também com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse momento de comunhão que temos aqui, mesmo que online. Nós podemos contar uns com os outros porque nós fazemos parte da grande família de Deus. Nós somos irmãos na fé. E eu oro para que cada pessoa que assistiu esse vídeo, cada irmão da nossa Igreja Batista Alvorecer, que também faz parte da Igreja de Cristo, eu oro para que ele venha se empenhar em crescer espiritualmente no Senhor, em ter mais intimidade com o Senhor, sabendo que isso vai transbordar em uma relevância social maior por meio das disciplinas espirituais. E eu peço para que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando nesse processo, mesmo que seja difícil, que Ele esteja nos incomodando a orar, trazendo a luz do conhecimento da palavra do Senhor, esclarecendo as passagens que os irmãos irão ler durante seus devocionais, para que eles venham compreender melhor o que o Senhor tem a nos dizer e nos falar em cada dia de oração, em cada dia de devocional, em cada dia de leitura da palavra. Te agradecemos por esse dia e colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi muito bom estar com vocês. Espero que esse tempo de pandemia passe logo e que o nosso templo esteja aberto para que nós possamos estar juntos presencialmente mais uma vez. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês.